Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Lembram do nosso risquinho que fizemos no último vídeo? Vamos pintar hoje? Olha só, eu vou aproveitar esse tecido que é um verde assim mais escurinho, ou pelo menos foge, né, do branco, porque eu sempre recebo pedidos de pessoas que me pedem para pintar tecidos de cor. Tecidos que tenha pelo menos uma tonalidade diferente do branco. Pedem mais, de fato, tecido vermelho, preto, cores mais escuras. Então, eu tenho esse verde, que já se misturaria um tanto aos tons das folhas, e vou pintar com vocês. Eu vou começar a pintura desse meu tecido usando verde musgo metálico. Olha só, gente, eu gosto de isolar o meu desenho. Tipo assim, eu vou pintar um tecido que tem uma cor mais forte, que ele não seja o branco. Então, eu isolo o desenho fazendo um fundo que sobressaia os meus elementos principais. No caso, os meus elementos aqui seriam essas flores e essas folhas. Esses botões, eu quero fazer eles mais apagadinhos, como se eles fizessem parte do fundo, dessa pintura aí, desse fundo que eu tô fazendo. Que, por sinal, eu estou usando aí, olha, verde musgo metálico e o branco metálico. Você pode estar usando qualquer cor que você tem em casa. Você poderia estar usando aí um verde pinheiro, um verde oliva com o branco, com a areia, enfim. Eu tô colocando esses tons metálicos para deixar um toquezinho mais brilhoso esse fundo, dar um toquezinho diferente para eles. Para ele, eu sei que você aí em casa nem vai se aperceber, não vai dar para vocês perceberem porque o brilhinho ele é bem suave. Mas mesmo assim eu quero esse toque para essa toalhinha. Por essa razão eu estou colocando essas tintas metálicas, mas você pode estar usando aí na sua casa as tintas comuns. Veja que eu vou espalhando, olha, por toda essa região, esse verde musgo metálico, ele é um tanto mais escurinho. Eu dei uma ideia de folhinhas aí em cima, tá vendo? Essa cor mais escura que eu coloquei agora é o azul petróleo. Eu vou deixar esse azul petróleo dando uma ideia de profundidade, deixando esses cantinhos assim mais escurinhos. E eu vou deixar também esse fundo mais manchado. Eu não vou colocar flor de batidinhas, muitos detalhes. Os detalhes que ele vai ter será só essas manchinhas, umas batidinhas com essas manchinhas assim, mais discretas. E então, folhinhas assim, duas para esse lado, duas para o outro, essas flores, essas folhas, aliás, mais sumidas, mais discretas, como aquelas folhinhas fantasmas, né, que as pessoas costumam dizer. Aí, eu tô colocando o azul petróleo puro. Nos outros lugares, até então onde nós pintamos, eu passei como base primeiro o verde musgo metálico, depois eu coloquei aprofundando os cantinhos com esse azul petróleo e agora eu já estou colocando ele puro. Essa sombra para tecidos assim mais que tenham uma determinada cor, eu gosto de fazer mais escurinha, porque eu neutralizo a cor do tecido e deixo o meu desenho se sobressair para eu pintar ele bem à vontade. Essa região aí em cima, eu já estou colocando uma porção de violeta. Eu não vou colocar mais tons para nosso fundo, para não ficar assim tão colorido. Já está bem colorido, né? Embora essas cores vão se mesclar um tanto, não vai ficar tão chamativo. Mas eu vou colocar para esse fundo, para todo caso, o verde musgo metálico, o azul petróleo, o violeta e então esse branco metálico. Apenas esses tons. E outra coisa, se você quiser fazer esse fundo assim nessas tonalidades, pode fazer. No entanto, você pode pegar e brincar bastante com essas cores. Você pode estar colocando elas onde você quiser. Não necessariamente onde eu as coloquei.
O principal objetivo para esse fundo que estou fazendo, principalmente ele assim mais escuro, é isolar o meu desenho. Eu gosto de fazer isso. Olha só, aí eu vou misturando já as outras tonalidades que usei do outro lado, o verde musgo metálico, misturando aí a esse violeta. Você pode ir pegando também um pouquinho do branco metálico para ajudar nessa mistura, para deixar mais suave, caso você queira, e sobretudo para deixar aquele brilhinho aí em cima desse violeta. Os outros lugares eu tô passando um pouco desse verde musgo metálico, então já fica aquele brilhinho. Os lugares onde eu não coloquei o verde metálico, né? Então, a gente pode estar colocando o branco para dar deixar aquele brilho bem suave, caso você queira. Aí, eu tô marcando mais folhinhas também, não vou fazer muitos detalhes aí a parte de fora. Olha só deixei a sombra aí mais forte, com o azul petróleo. Esse pincel nem é um pincel pequeno, tá? Mas dá para eu ir fazendo esse acabamento direitinho. Ele é um número 12, ele tá cortado, lixado, porque os pelinhos dele estão bem cortadinhos e lixados. Aí dá pra gente fazer isso aí com tranquilidade, sem borrar. Como esse meu tecido, ele tem aquele aspecto de atamine, né? Aquele tecido que você pode bordar também. Então, ele é um tanto grosseiro. Não é bom a gente sair borrando aí essas folhas e as pétalas das flores, porque depois fica mais chatinho ainda da gente pintar. Eu vou evitando borrar o meu desenho. Os botõezinhos, eu não tô me preocupando, porque eu quero eles mais apagadinhos mesmo, mais discretos. As folhas eu vou pintar do jeito dessa aí. Veja que eu enchi ela toda com o verde soft. Você não tendo verde soft, você pode estar enchendo de branco, você pode encher de amarelo bebê, que vai ficar bom. Se você quiser a sua folhinha mais escurinha, você pode estar fazendo assim. Eu vou fazer essa um pouquinho mais escurinha. As outras eu vou fazer até uma mais clara, outra intermediária, enfim. Para você ter noção de como fica, será as mesmas cores e a mesma forma de pintar. Vou fazer essa para você ver como serão pintadas elas. Olha só, enchi de verde soft, passei um pouquinho aí nessa parte de baixo de tijolo, o tom tijolo. Você pode estar usando aí siena, caramelo, vermelho, púrpura, a cor que você tiver. E para essa região aí de cima, olha, eu vou colocando cinza ônix. Ele é um toquezinho mais pro verde, então eu vou usar ele. Mas você pode estar usando aí um verde que você queira na sua casa, tá bom? Olha os pontos que eu manchei com esse cinza ônix. O lugar que também manchei com tijolo. A nossa base foi com o verde soft. Dessa forma, eu vou pintar as outras folhas. E esse é o guia de cores para as nossas folhinhas. Essa região aí, olha, que encontra com a pétala da flor, eu vou deixar ela toda escurinha com esse cinza. Vou passar um toquezinho de preto na região que eu quero mais profundidade. Se você quiser, por exemplo, encher ela toda de branco ou de verde soft e deixar ela bem suave, bem clarinha, você pode estar evitando o preto, pode estar usando só o cinza ônix. Enfim, fica as cores para você brincar à vontade, pintar suas folhinhas como você quiser, caso você queira pintar com esses tons. Olha só, tô colocando aí umas nervuras. Veja que essas tintas eu tô colocando, não tô misturando demais. Eu não tô puxando muito, eu tô trabalhando até com uma porção maior de tinta para esse desenho. Veja que eu vou puxar um pouquinho esse preto, deixando aqui uma sombra. No em volta, eu venho com o branco. Vou colocar umas luminosidades. Cuidado para você não sumir com aquilo que a gente colocou, os outros tons,
eu vou colocar esse branco nos lugares que já estava mais clarinho. Lugares mais escuros, eu deixo os tons que estavam lá, para que a gente não acabe sumindo com eles. Olha só, esse botãozinho. Para essa parte aí mais de fora, mais acima, eu vou colocar o salmão bebê. Essa região aí embaixo, eu vou colocando o azul petróleo. Para trazer esse botãozinho mais para o tom do fundo mesmo, né? Eu não quero deixar ele muito próximo, as cores muito próximas das flores, da folha, eu quero deixar ele mais perdido para esse fundo. Essa tonalidade que estou usando agora é o verde pântano, o cabinho e essas sépalas. Você pode usar até mesmo o salmão para colocar aí, olha, uns toquezinhos. Você pode usar o branco ou verde soft e os tons que você já estava usando, para você colocar um pouco de luminosidade aí em cima, tá? Não limpei o pincel, as cores se misturam. Pra gente deixar esse botãozinho com toquezinho assim mais no tom de flor, eu vou fazer uso aí de um pouquinho de vermelho carmim. Olha só, quase nada, só um toquezinho mesmo, que você vai puxar ele, espalhar ele por aí por cima, para que ele não fique muito forte, muito marcado. A ideia, na verdade, é deixar esses botõezinhos mais discretos, embora eu vá fazer um contorninho neles com o preto. Olha só, tô levando um pouquinho mais de luminosidade com salmão bebê. E para essas folhinhas que estão assim bem apagadinhas aí atrás, eu vou pegar um pouco do branco metálico e vou levar um pouco de luminosidade para elas. Ele vai ficar bem discreto. No vídeo vai aparecer até mais forte do que fica aqui no meu tecido, por conta da luminosidade que cai sobre o tecido, aí o brilho desse branco aparece mais forte. Mas ele tá bem suave. Vou fazer só uma separaçãozinha, olha, para o centro e laterais. E espalhar isso aí em cima. Pouquinha coisa, só um toquezinho pra gente deixar essa folhinha que tava muito apagadinha aparecer um pouco melhor. Com o pincelzinho número 0 e o preto, eu vou fazer uns contorninhos. Não vou contornar lado a lado, contorninho aqui sim, ali não, enfim, sai contornando pedacinhos sim, pedacinhos não. Para as sépalas, eu também vou riscar um pouquinho com o preto, marcar um pouquinho elas. Olha só, veja que são marquinhas poucas. O nosso outro botãozinho, ele também será bem semelhante a esse. Olha só, vou marcando aí, deixando mais evidente essas sepalazinhas, mas veja que estão bem discretas. Para essas outras folhas, eu pintei do mesmo jeito que a outra. Como lhes disse, vai ficar bem a critério de vocês, se vocês vão querer fazer as suas folhinhas mais escurinhas ou mais clarinhas. Veja que eu fiz a de trás mais escurinha, igual a primeira que nós pintamos, e essa da frente eu coloquei os tons escuro em menor quantidade, para ela ficar bem clarinha. Quanto ao nosso botãozinho, eu estou pintando esse aí com verde soft. O outro nós pintamos com salmão bebê. E estou passando agora para a sombra dele uma porção de tijolo novamente. Veja que eu vou puxar esse tijolo chegando até a parte de cima em alguns lugares. E essa parte aí embaixo, eu tô colocando o verde pântano para fazer aquelas sepalazinhas. Mas observa que eu não tô detalhando demais o meu desenho, eu tô deixando assim umas pinceladas bem soltas, bem aleatórias. Espalhei um toquezinho aí desse verde para deixar um tanto mais escurinho, misturar ainda mais isso. E vou fazendo o cabinho e as sepalazinhas. A gente vai colocar também, do mesmo jeito que fizemos no outro botão, aí um pouco de luminosidade e contornos. Marcando essas sépalas, olha só, para esse centro, deixando ela um pouquinho mais definidas. Vou pegar o verde soft mesmo, olha, e vou colocar um pouquinho de luminosidade.
Pincelzinho pequenininho, pincel número 0. Esse aí é um pincel redondo número 2. Um pincel redondo, que seja número 2 ou número 0, vai tá bom para você fazer isso aí. Com o preto, eu vou colocando alguns contornos, poucos. Veja só onde eu vou distribuindo isso aí. Meu botãozinho, ele não tá como aquela pintura que eu costumo fazer, bem definidinho, tudo muito certinho, muito definido. Ele tá uma tinta mais jogada, mais solta. Uma pintura bem mais tranquila. Não coloque contorno demais para não ficar estranho. E feito isso, gente, terminados os nossos botõezinhos, agora nós vamos pintar nossas flores. As nossas flores, os tons vai variar entre os tons desses dois botões. Agora, para nossa flor, eu vou encher toda essa aí com o salmão bebê. Vou encher tudo isso com salmão, vou pegar tijolo e vou começar a colocar umas sombras. Eu não tenho salmão bebê, use o rosa bebê. Eu não tenho o rosa bebê também, use o amarelo bebê. Use um tom assim que tem uma quantidade de branco maior. Até o marfim, o areia, o palha, você pode estar usando aí. Se você também não tem tijolo, use cerâmica, use caramelo, use alguma cor que seja mais próxima, assim, um toquezinho mais avermelhado. Observe os pontos que eu vou distribuindo essa sombra. Veja que eu vou colocando assim bem tranquilo, pinceladas bem soltas. Eu não tô emendando demais essas tintas. Eu tô deixando ela, aquela pintura mais leve, menos emendada, menos trabalhada. Em alguns pontos, eu preciso deixar uma quantidade maior, em outros, a gente vai deixar bem mais suave. Essa região central aí, por exemplo, não preciso colocar tanto a tonalidade tijolo. Vou colocar assim, menos do que se eu fosse trabalhar toda essa parte com ele. Olha só, puxei aí um pouquinho, deixando uma sombra mais pro lado direito. Vou colocar um pouco de púrpura para essa região aí, para o pistilo dessa flor. A parte de baixo, eu vou escurecer um pouquinho, você pode estar colocando aí o preto, pode estar colocando terra queimada, sépia, a cor que você tiver em mãos. Eu coloquei o terra queimada e vou colocar para essa região também terra queimada. Vou colocar e vou puxar assim, deixando um tanto riscado, não vou emendar essa tinta. Observe os lugares onde eu vou passar esse terra queimada, uma boa porção. Vai ficar por essa região quase como uma sombra, bem marcada, no entanto, é um detalhe da pétala mesmo. Vou deixar ele assim bem marcado. Para essa região aí em cima, eu também vou colocar esse terra queimada, tá vendo? Vou colocar ele da mesma forma que coloquei na parte de baixo, deixando assim bem riscado, puxando esses risquinhos para cima. Para a parte de baixo, eu vou deixar uma separação. Eu não vou encostar esse terra queimada e esse púrpura. Vou deixar um limite entre eles, um espaço curtinho, porém uma separação entre eles. Vou marcar mais um pouquinho essas separações de pétalas com a sujeirinha do pincel, a sujeirinha que tinha do terra queimada. Você não precisa fazer uma separação muito marcada entre as pétalas, apenas uma sujeirinha de pincel de terra queimada que eu levei para essas regiões. Olha só, eu vou distribuindo esse branco, uma porção maior para a parte de cima da dobrinha. A parte de baixo eu não me preocupo muito, porque já tem uma separação boa. Essa região aí de fora, eu também vou sair colocando porções de branco. Eu não vou colocar lado a lado, mas eu vou colocando luminosidade em algumas regiões. Você pode pegar um pincelzinho maior. No momento, eu tô com esse pequenininho e tô usando ele mesmo, até porque minha flor é pequenininha. Olha só, o quanto eu vou puxando de branco por aí por cima, tá vendo? As regiões onde eu vou distribuindo essas partes mais altas, esses relevos
mais altos. E eu vou colocar também para as bordas dessas pétalas de baixo, essas pétalas menores, menos detalhadas. Lembrando que a gente tem mais uma dobrinha aí, olha, uma dobrinha pequenininha, mais discreta, mas que também cabe uma boa porção de branco. Essa região também eu vou colocar. Essas partes que ficam assim das pétalas mais afora, que estão mais clarinhas, você pode usar o branco com tranquilidade. E você pode ir deixando nesse momento as bordas das pétalas irregulares, não precisa ficar algo muito certinho não, tá? Olha onde eu tô colocando mais uma pequena porção de tijolo. Olha só. Vou distribuindo também por essa região. É quase nada, tá, gente? Leve bem pouquinha tinta, só quase que uma manchinha mesmo de pincel. Para nossa próxima flor, eu vou enchendo essa parte aí, ó, já vou enchendo com verde soft. Só essa região de cima, diferente da outra, não é? Vou manchar com tijolo também a parte central. Isso aí é um pouquinho de sépia que eu coloquei como sombra mesmo. Veja os pontos que eu tô distribuindo essa porção de sépia. Umas manchinhas. Nesse cantinho, eu vou colocar outra vez o púrpura. Para a região de baixo, essa região mais estreitinha, é bom a gente escurecer. Depois, a gente pode estar colocando um pouquinho de preto, se você achar que há necessidade. Para essas dobrinhas, essas curvaturas que tem aí nas bordas dessa pétala, você pode estar usando um pincelzinho bem menor. Eu tô usando aí um número 6. Ele tá bem cortadinho, lixado, então tá dando para eu fazer esse trabalho direitinho. Olha como eu tô colocando esse branco aí para essas bordas, assim, de uma forma bem regular, jogando a tinta sem muita preocupação. Eu sei que é difícil vocês me verem pintando usando uma boa quantidade de tinta no pincel. No caso dessa pintura, eu estou usando. O tipo de tecido tá ajudando para isso e o tipo de pintura que eu quero fazer para ela também ajuda, também requer uma quantidade maior de tinta. Então, eu estou fazendo assim. Olha só, gente, eu tô colocando o preto aí, deixando ali assim bem puxadinho, igual eu fiz na outra. Só que a outra eu pintei com terra queimada, não é isso? Esse daí eu tô colocando o preto. Mas é a mesma coisa. Com esse pincelzinho aí número 4, ele tá me ajudando a deixar isso aí mais riscadinho. Eu acrescentei um pouquinho mais do verde soft nessa região central. Ficou um tantinho esbranquiçada, mas não foi o branco que coloquei não, viu? Foi o verde soft mesmo. Coloquei um pouquinho de preto na parte de baixo do púrpura. E vou terminar de encher minha florzinha com rosa bebê. Vou passar um toque de sépia, fazendo sombra por essa região aí embaixo. O sépia, quando a gente usa o sépia no rosa, principalmente os rosas tons mais clarinhos, dá uma envelhecida na pintura, dá um toque bem bonito, viu? Veja por onde eu tô distribuindo esse sépia. Mas essa não é nossa sombra definitiva. Eu ainda vou distribuir uma porção aí do rosa escuro, acrescentando mais sombra, olha, para essa parte que eu quero, que eu preciso que fique mais escurinha. Na verdade, esse rosa escuro, ele vai cair quase como foi o terra queimada nas pétalas da outra flor. A gente vai colocar uma boa porção e vai puxar, deixando riscadinho. Não precisa emendar demais. Essa é uma pintura assim bem tranquila, bem solta. Olha só, os lugares onde eu tô distribuindo esse rosa escuro, já deu uma profundidade maior para nossa florzinha. Aí, eu vou colocar um toquezinho mais de sombra, ou seja, de terra queimada. Olha só, você pode deixar esses cantinhos até bem escurinhos. Eu não vou deixar muito escuro, não. Vem o branco,
vai suavizar um pouco mais, não vai precisar de uma sombra tão marcada. Veja que o branco, eu vou colocando ele assim também bem tranquilo, colocando porções e levemente emendando. Olha só, coloco porções e vou emendando. Sem muita preocupação, é um trabalho bem solto, bem livre. E assim, olha, vai ficando a nossa segunda florzinha. Para esse acabamento, eu não quero sair colocando florzinhas e enfeites, porque é um espaço muito curtinho. Quando a gente enfeita demais, às vezes dá a impressão de ter informação demais para um único desenho. Então, eu vou preferir colocar só umas batidinhas com verde pântano, que fiquem mais discretas, fiquem mais afastadas, mais apagadinhas. Mas fica também bem a seu gosto. Se você quiser colocar, enfeitar um pouquinho mais, colocar umas flores e batidinhas por aí, ou algumas folhas a mais, fica a seu critério. Bom, gente, esse é o resultado da nossa pinturinha para hoje. Eu espero que tenha sido útil para as pessoas que estavam me pedindo barrinhas. E olha só, às vezes as pessoas colocam uma fita na parte de cima e de baixo para não manchar. Se você achar que é útil para você, que vai lhe ajudar na hora de pintar, evitar que você borre sua toalhinha, então coloca. Eu não acho necessário, eu pinto devagar, muito devagar, por sinal, então eu faço assim mesmo. Bom, pessoal, beijos e até um próximo desenho. Tchau!